A gente, quando está crescendo na vida, quando a gente é pequenininho e está indo em direção à vida adulta, eu posso equiparar esse fenômeno do ser humano quando está crescendo com a caverna de Platão. A gente tem essa tendência de, aos poucos, a gente querer se jogar ao mundo. A gente vai, aos poucos, conhecendo o mundo exterior, né? Porque quando a gente é mais novo, a gente tende a criar uma realidade que não é a verdade. Quando a gente é pequeno, tudo é uma grande novidade para nós. Tudo é um espanto, como a filosofia tende a causar esse espanto no ser humano. A gente querer abordar questões que, quando a gente enxerga a realidade externa, Sócrates é aquele que começa a querer enxergar o homem por dentro, a entender as questões humanas, as emoções que nos causam, por que as coisas acontecem da forma como são, por que fenômenos etiológicos acontecem na nossa vida. E quando a gente está crescendo, a gente tende a nos questionar sobre as coisas da vida sem mesmo ter experiência, e a vida vai vindo, né, de uma forma que a gente erra e aprende, né, natural do ser humano. Só que a gente vai crescendo aos poucos, né, de uma forma bem paulatinamente, bem devagar, sem perceber. E aí, quando a gente se vê, a gente já tá grande, né? A gente quer ter 18 anos logo. E aí, a vida passou rápido. Eu lembro quando eu tinha meus 14, 13 anos e queria ter 18 anos logo para eu poder tirar a carta do carro, para ter maioridade, para poder beber, sair na rua, né, ser mais independente. E quando a gente chega na idade, parece que não é nada demais. A gente criou aquela fantasia na nossa cabeça, uma ilusão de algo incrível, mas que na hora quando chega é apenas aquilo, né? A gente, quando chega o grande dia, né, ter 18 anos naquela época, poxa, cara, eu queria, né, sair e beber com os amigos e dirigir, era a coisa mais legal do mundo. Depois a gente vê que não é nada demais, né? A gente cria uma ilusão. E aí que eu queria falar sobre a caverna de Platão. Que a gente tem essa tendência a viver numa caverna, que seria o mundo que nos é mostrado através da televisão, do que os pais falam para você, do que a grande mídia passa para as pessoas, e a gente tende a se fechar nessa ilusão, nesse mundo de sombra, né? Eu estou pondo a foto aí para vocês entenderem um pouquinho. Então, se vocês veem nessa foto, né, as pessoas sentadas nessa caverna, vendo projeção de uma imagem, e atrás desses objetos tem um fogo que projeta uma imagem na parede, que é a sombra, e eles veem essa ilusão pela vida inteira. E as pessoas vivem nessa ilusão de enxergar tudo por forma dessa imagem, que não é a verdade. É só uma parte de uma realidade muito pequenininha que a pessoa está lá condicionada a entender e ver aquilo. E essa caverna, ela é um exemplo clássico de como a gente vive nessa ilusão, principalmente quando a gente está em fase de crescimento. Eu lembro até hoje, quando eu era menor, a gente passa a querer imaginar uma realidade incrível, né? Algo muito distorcido do que a gente pensa que é. Quando a gente cresce, a gente chega lá naquele momento e vê que talvez não é aquela coisa incrível, aquele monstro que a gente criou. E a alegoria da caverna de Platão, ela é algo universal, que há milhares de anos ela segue sendo um excelente exemplo de como a gente deve a gente deve sair dessa caverna. Aqui na montanha, ó, lugar maravilhoso. E experienciar o mundo de uma forma mais independente, de conhecer a realidade do que o mundo tem a nos oferecer. Só que eu estou falando de uma forma assim, por exemplo, de ver o mundo material ao nosso redor, que também é super válido. Eu acho que o ser humano tem que sim se expor mais ao mundo, sair para fora e ver a realidade de como é das coisas. E não adianta a gente passar o dia inteiro vendo filme no YouTube sobre como é Fernando de Noronha sem nunca ter ido para Fernando de Noronha.
Claro que é legal ver vídeos, eu adoro, mas a gente tem que conhecer a vida e ir para um lugar real e ver com nossos próprios olhos como é aquilo. Não adianta a gente passar o dia inteiro vendo, não, eu sei tudo sobre como a praia é, como o mar, a maré funciona, sem nunca ter ido à praia. Tem que ter essa ânsia que vem de dentro da gente pra gente sair mais pro mundo, pra gente experienciar as coisas do mundo exterior, do mundo mais material. Só que essa alegoria de caverna do Platão também entra no nosso psicológico, que muitas vezes é aquela voz interna que sempre tá nos deixando pra baixo, falando, ai, não vou pra lá, tô com preguiça. Será que eu vou fazer isso mesmo? Será que você é capaz de fazer isso mesmo? E ela nos prende dentro da caverna. A caverna de Platão é um assunto super atual. Ele pensou nisso naquela época e até hoje a gente fala muito sobre isso. A caverna de Platão é uma alegoria, é uma forma da gente levar a nossa vida de forma mais proativa, da gente ir e sair para fora, se expor no mundo, não ter medo de sair. Só que essa saída, muitas vezes, a gente acaba fazendo de uma forma muito rápida. Na alegoria, se a pessoa ela sai da caverna e vai direto para o mundo lá em cima, o olho vai doer provavelmente, né? Porque tem um sol lá, um astro, emitindo uma luz muito forte. Ou a gente pode usar esse exemplo quando todo dia a gente acorda da cama. Quando você acorda do sono e liga a luz do seu quarto e você tem aquela sensação de dor. Foi muito rápido, você tem que fazer a coisa de uma forma mais dosada. E aos poucos, sair para a vida, acordar. É você levar a sua vida de uma forma e conhecer o mundo, é você lutar contra o seu ego, que às vezes tem aquela voz falando, você não consegue, você não é capaz de fazer isso. A gente precisa ir para o mundo, a gente precisa se jogar. Muitas vezes de forma calculada, né? Não acho que tem que sair de forma desgovernada e tropeçar aos trancos e barrancos, embora tropeçar faz parte da vida e tem que passar por essa dor. Não de forma literal, né? Também pode ser, mas de forma... A vida sempre tem barreiras, isso é normal, e a gente tem que passar por isso. A alegoria da caverna de Platão, ela ilustra muito bem a vida humana, como a gente deve pensar, como a gente deve agir para fora. A gente precisa se conhecer mais internamente e levar isso adiante. Sempre tem um motivo para a gente não continuar algo, para a gente não fazer alguma coisa, para a gente criar desculpa para não fazer aquilo. E essa alegoria ela é incrível porque ela nos põe à prova de que o nosso sair, o nosso basta, quem vai dizer isso somos nós. Nós temos o poder dentro de nós de criar um basta na nossa vida e sair para fora. Tanto de uma forma mais material, física, quanto na forma mais psicológica. Você se jogar para o mundo. Dá um basta à voz interior. Mesmo se você estiver indo com medo, vai com medo mesmo. Muitas vezes não dói tanto quanto você imagina se você errou. Tá tudo bem, todo mundo erra. Eu erro também. Eu me frustro às vezes. Ela é uma forma ou até um exemplo de como a gente tem que se expor mais ao mundo. Enxergar as coisas como elas são e não depender de apenas ver o mundo através das telas, né? No caso, hoje em dia, tudo é tela, né? Tudo você vê através de um vídeo. As pessoas mostram uma realidade através de uma tela, mas você não está ali vendo aquilo por você. Então, essa alegoria, ela nos mostra uma forma da gente ir ao mundo e vivenciar as coisas como elas são, e você vivenciar aquilo como é, e estudar algum fenômeno, observar o mundo como ele é através da sua experiência. Observar os fatos como eles acontecem. Então a alegoria é isso, né? Eu penso muito numa borboleta, quando ela está no casulo. Essa alegoria da caverna super entra como se fosse uma borboleta. Você viveu a vida inteira dentro de um casulo e está na hora de você sair para o mundo. Quando você for bater as asas, no primeiro momento vai doer, você vai cair, vai tropeçar, mas você vai para lá. Você vai voar em algum momento. Essa linha tênue entre a adolescência e a vida adulta, ou mesmo quando você é criança, a gente precisa sair para o mundo. É um processo, é demorado, muitas vezes vai doer.
É difícil, porque para mim foi muito difícil e para você também. Vai ser difícil, mas é necessário. A gente passa hoje o dia vendo através de tela o mundo. Eu vejo o mundo através de tela. Eu não vou falar que não. Eu vejo tudo através do YouTube, de redes sociais. Mas a gente precisa sempre, quando tiver a oportunidade, ir, não somente fisicamente, mas principalmente psicologicamente. Fazer as coisas. É você se expor mais, falar mais o que você sente. Pode ser com seu cônjuge, com seus pais, com seus amigos. Porque a alegoria, ela fala muito não só da pessoa sair para o mundo e vivenciar o mundo todo que tem a ser explorado, mas também aqui dentro. É a gente tomar consciência das nossas emoções, dos nossos sentimentos, se jogar a eles, no sentido de entendê-los, compreender, escrever o que você está sentindo, expor no papel. Eu tento fazer esse desafio de escrever, às vezes, cada 3 dias, uma semana, uma vez na semana, eu escrever o que eu estou pensando. Porque naquele dia eu me senti assim. Eu vou escrevendo os pensamentos. Quando você dá nome aos bois, você precisa racionalizar um pouco as emoções às vezes, para você entender o que é aquilo. É tanta angústia que a gente sente nesse mundo que é fácil ficar frustrado. A gente tende a ficar muito dentro de casa, ligado nas telas, e a gente sente uma certa angústia porque a gente está muito dentro da nossa caverna. A gente precisa se jogar mais ao mundo, tanto ir para fora, mais para a realidade exterior, e também mergulhar dentro do nosso interior e nos questionar. Conhecer você mesmo e mergulhar dentro das suas emoções. E você pode chorar, pode se debater na cama, ficar bravo, feliz, triste, mas pelo menos você está se conhecendo. Claro que muitas vezes um trabalho terapêutico é importante e é recomendado você se expor, falar, uma pessoa que está lá para te ouvir, não para te julgar, mas para te guiar, dar pistas de como você pode criar um sentido maior na sua vida. Então, essa alegoria da caverna eu acho fantástica e ela pode ajudar todo mundo. É uma forma da gente entender que quem manda em nós somos nós. A gente não depende de terceiros para realizar as coisas. E eu acredito que a alegoria da caverna ela é um excelente exemplo e para incitar esse movimento, tanto exterior como interior, para dentro de nós. A gente se conhecer melhor. Por mais que possa parecer dolorido, um caminho doloroso, que é difícil de trilhar, mas a gente tem que entrar para essa realidade. A gente precisa se jogar mais para fora. A gente tem que se conhecer. O conhecimento é bem-vindo, mas se a gente só obtém conhecimento e não pratica isso, aí vira uma ignorância. Às vezes o excesso de conhecimento, né, esse fenômeno da obesidade mental, comendo, aprendendo uma coisa no YouTube, ouvindo isso, a gente não consegue reter nada. E eu acredito que esse movimento da gente crescer, ir para fora, na realidade externa e também interna, a gente mergulhar nas profundezas da nossa alma e entender as nossas emoções, a gente buscar um sentido maior na vida. Viktor Frankl já dizia, o sofrimento muitas vezes aparece na nossa vida para você extrair um significado maior disso. Por mais difícil que pareça, muitas pessoas que sofrem de câncer terminal encontram um sentido na sua vida, através de uma doença, por exemplo. E elas conseguem ter esse caminho para dentro delas, um mergulho profundo dentro da alma e extrair um significado profundo na vida das pessoas. Elas muitas vezes esquecem da doença e têm uma vida, por mais curta que ela tenha, porque ela já está com a vida acabando, e viveram muito mais plenas e felizes até o dia da sua morte. Ela vai vir, é a única certeza que nós temos. E esse movimento da gente se guiar tanto para fora, mas principalmente para dentro, que a vida ela tem significado, a gente precisa buscar isso. O significado a gente vai encontrar através da nossa experiência, através da nossa busca. Isso é maravilhoso. É uma coisa muito individual. Cada um vai ter um significado na nossa vida. E buscar trilhar um caminho onde você busque mais significado é a chave
para a gente ter uma vida mais plena, mais robusta em termos de sentimentos e emoções compreendidas dentro de nós. A gente se autoconhecer, se relacionar com o outro, ter uma troca. A gente sair de nosso corpo e olhar para nós mesmos, porque nós, seres humanos, temos essa capacidade. Os animais, por mais lindos e majestosos que eles sejam, eles não têm essa capacidade. Eles não podem filosofar sobre a vida, questionar sobre as coisas. Por mais bela a natureza que é, que eu sou apaixonado por natureza, a vida animal, nós, seres humanos, temos essa capacidade de transcender, de sair de nós, olhar para nós mesmos através de um espelho interior, que a gente possa ressignificar a nossa vida, dar um sentido maior, para que a gente viva uma vida mais pulsante e ter essa robustez emocional dentro de nós, que vai nos jogar lá para frente, projetar um futuro melhor, ver aquela famosa luz no fim do túnel. Isso é maravilhoso da pessoa humana. E essa caverna que a gente tem, todos nós temos, a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. A ilusão está em todo lugar, na mídia, na internet, né, nas redes sociais, tudo isso é uma ilusão. A gente precisa criar coragem e olhar mais para dentro, entrar dentro de nós. Por isso que eu falo, momentos de silêncio em doses homeopáticas é necessário. Fique no seu quarto, calado por meia hora. Às vezes vai incomodar, e provavelmente vai incomodar, mas é necessário. É um caminho doloroso e que você entenda que a vida ela pode ser bela quando a gente preenche com um significado maior. Para finalizar, vou ler um trecho do livro de Viktor Frankl. Os jovens estão frustrados em sua original vontade de sentido. Agora tomam LSD e de repente o mundo aparentemente sem sentido adquire para eles uma grande plenitude de significado. Mas isto não é um sentido, e sim uma sensação de sentido. E eles se orientam com meras sensações de sentido, o que esconde grandes perigos. E os jovens que tomam LSD, que se contentem com isso para eliminar o vazio de sentido, proporcionando sentimentos subjetivos de sentido, mas, ao mesmo tempo, desviando-se de suas tarefas no mundo exterior. Na busca por sentido, a consciência orienta o homem. Em uma palavra, a consciência é um órgão de sentido. Ela pode ser definida como a faculdade de perceber formas de sentido nas situações concretas da vida. Então, espero que esse vídeo tenha dado uma faísca na sua vida e acordado você para essa realidade. Deixe um like aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se você sente, como isso reverberou em você. Se você tem algum exemplo, alguma história para compartilhar, vou ficar muito feliz de ler. Obrigado.